Belém, a cidade da Amazônia, foi ponto de encontro e de destino para a 30ª Conferência das Partes sobre a Mudança Climática, a COP30. A vida pulsa com a reunião dos povos da floresta, das águas, do campo e da cidade, unidos em defesa da vida e da natureza. A Comissão Pastoral da Terra, CPT, foi uma das organizações que participou intensamente deste momento junto aos povos, nas lutas e nas articulações para reverberar o grito dos povos. No entanto, o cerne formal dos acordos climáticos insistiu em negar a participação dos guardiões da natureza até mesmo à margem protocolar. Durante a primeira semana, os povos originários, anfitriões da COP30, foram barrados em espaços de debate, além da não participação nas partes de decisões sobre as mudanças climáticas. Diante desse contexto, a resposta popular se tornou um grito que ecoou através dos movimentos pastorais e organismos que ergueram suas próprias plenárias. Então a COP é uma COP de acordos esses que também em nenhum momento foi executado, só fica no papel. Aqui é fácil vir, chegar e falar que está tudo bem, apresentar projetos que falem sobre sustentabilidade, que falem em proteger as florestas, mas na prática isso está totalmente diferente. Em contraste, a chamada Zona Azul, espaço privilegiado para a negociação das vidas e dos sistemas ambientais, ofereceu pouco espaço para as organizações sociais e os povos originários. Eu tenho a impressão que é um cenário muito de cartas marcadas. Tem muitos eventos, os povos indígenas principalmente estão participando de muitas atividades. No entanto, alguns espaços estão sendo impedidos de entrar. Claro, tem ali a sua burocracia, isso é do jogo, mas que deveria ter uma participação maior dos povos indígenas. Então, o espaço da Zona Azul, ele deveria ser ocupado pelos povos que vivem nesse território, que vão ser impactados. Eles deveriam participar ativamente das negociações e das tomadas de decisões. Porque se não for dessa forma, os nossos direitos vão continuar sendo violados. Se não for através de uma informação que um ato desses traz, os nossos direitos vão continuar sendo violados. Né? Então, eu quero trazer um pouco, né, dessa fala, um pouco desse olhar, um pouco dessa vivência, dessa experiência e dizer que, mais uma vez, essa COP ela não foi feita e muito menos pensada para nós. A pauta popular da COP30 evidenciou as conexões intrínsecas entre a crise climática e a violência do trabalho análogo à escravidão. Porque falar de trabalho escravo é também falar de colapso climático. Foi a palavra que saiu hoje, né, a partir das pessoas que foram convidadas e do público participante, porque falar de clima e, sobretudo, acontecer na COP30 aqui em Belém, na Amazônia, não tem como a gente falar de proteção do planeta, de proteção dos povos, sem também falar de trabalhadores e trabalhadoras que, infelizmente, passam por um processo de exploração. Então, justiça climática é também justiça trabalhista, e isso perpassa também a essas vítimas que são exploradas, que são aliciadas e que, infelizmente, sofrem condições degradantes de trabalho, principalmente em espaços, muitas vezes, onde foram desmatados. Então, trabalhar o tema do trabalho escravo com essa agenda climática, com o tema climático, tem tudo a ver, porque é um crime, infelizmente, conectado com essas outras violências que o planeta também sofre. Os dados do Atlas de Conflito da CPT, que registra a violência no campo, mostra que os povos indígenas, comunidades tradicionais e sem terra são os sujeitos mais violentados no país. Para poder falar de defensores do meio ambiente, nós precisamos colocar no centro do debate quem são esses defensores, quem é a população, quem são os povos que mais têm sofrido nas últimas décadas. Então nós só podemos dizer que a COP30, né, que está acontecendo aqui em Belém, precisava ouvir essa voz, né? Precisava ouvir esses dados. Os povos originários, né, e os povos tradicionais são os que melhor e os que mais
cuida da natureza e de uma forma gratuita, natural, né? Então eles são os verdadeiros donos dessa terra, eles são aqueles que verdadeiramente cuidam da natureza. Se nós temos ainda floresta em pé, né? Se nós ainda temos rios minimamente preservados, é porque tem por perto, né, um povo indígena, um quilombo, uma comunidade de pescadores, ou de seringueiros, ou de quebradeiras de coco, ou de pescadores que conseguem, né, fazer essa preservação do meio ambiente e esse cuidado com a natureza. A CPT e outras organizações garantiram espaços como o Tribunal dos Povos, a Cúpula dos Povos e a COP do Povo, fundamentais para que os processos de denúncias fossem realizados. Como é um evento mundial que está acontecendo aqui, vai ser importante eles perceberem, quem quiser ouvir, né? Porque também tem isso, às vezes você não quer ouvir nem ver. Mas para quem quiser ver e ouvir, vai ter a oportunidade de ter o resultado dessa ação política, né, do Tribunal dos Povos, para ver o que lá as empresas estão vendendo como verdades, como realidade, e o que na verdade acontece aqui na base, quando as pessoas que estão sendo atingidas vão estar falando elas próprias dessa realidade, né? Do simbolismo de fazer esse tribunal dentro do Ministério Público Federal, que é uma instituição do sistema de justiça, né? E vários dos casos que estavam sendo denunciados falavam justamente sobre impunidade, sobre a ausência de um processo judicial justo, diligente. Então eu acho que teve uma importância gigantesca estar aqui, e mais do que isso, né, é ocupar esse espaço com as representações dos povos tradicionais, dos povos indígenas, né, com a sua cultura, com as suas tradições. Então, a primeira coisa que me marcou muito e me sensibilizou foi o simbólico disso. O Tribunal dos Povos reuniu denúncias que demonstraram a dimensão planetária do problema, com relatos de agressão ao meio ambiente e aos povos tradicionais em países da América Latina. Essa agenda oficial, como ele se autodetermina, é financiada por aqueles que nós condenamos aqui hoje. Então, o peso do povo sempre será e deve ser respeitado. Tem muito mais pessoas nas organicidades que eles chamam de paralela, que somos nós, a Cúpula dos Povos, a COP do Povo, a COP das Baixadas, a Aliança dos Povos pelo Clima e tantas outras mobilizações sociais. Tem muito mais gente aqui do que lá decidindo. E enquanto aqueles que estão lá decidindo estão sendo financiados por aqueles e aquelas que a gente condenou aqui hoje, porque violam os territórios, porque violam direitos fundamentais, né? Então, o nosso peso sempre será e sempre deve ser o maior, como somos. Então esse tribunal é uma forma de dizer que basta de violência e que as instituições, inclusive internacionais, também precisam olhar para essas situações. Então o caso do Belmont é mais um caso de tantos outros casos da região da Macro que tem sofrido com esse conluio entre empresa privada, entre um Estado que beneficia o agronegócio, a concentração fundiária e totalmente a ausência, o abandono das políticas públicas e da reforma agrária. Belém, nestes dias, se revestiu de beleza ancestral e uma força indescritível. Ela se ergue como testemunho de que a resistência é, acima de tudo, a presença ativa dos povos. Dom conversou com as lideranças do território e agora o Instituto Dom Phillips está trabalhando com os filhos dessas lideranças. Então é um outro exemplo vivo de que a continuidade está sendo feita, de que o trabalho não para e que não é a morte deles que vai fazer com que a gente continue se solidarizando, né, colaborando com a luta e participando. Precisamos que o Estado brasileiro garanta o direito dos povos e comunidades tradicionais, o direito, inclusive, de não ser invadido por grandes empresas de mineração, do petróleo,
muitas vezes das grandes obras dos governos estadual, federal e às vezes municipal, que passa por esses territórios sem respeito e sem consideração. Então, essa também é uma denúncia, né? É um grito de denúncia e é também um grito de socorro, para que o mundo inteiro olhe para a água, para a terra, para a floresta e para os povos que aqui vivem. As nações não acordam para isso. Então, pensar a COP30, que vem estar pensando alternativas para trazer o equilíbrio ambiental no planeta, não dá para fazer isso sem ouvir os guardiões da floresta, sem ouvir quem realmente, de fato, traz essa alternativa de que outro modelo é possível, um modelo que respeite a natureza, um modelo que traz uma agricultura diversificada, sustentável, um modelo que traz não contaminação da água e das nascentes. Somente nesses espaços das comunidades tradicionais dos povos indígenas a gente pode ver esse modelo. Então, ter esses espaços paralelos, como a Copa do Povo, a Cúpula dos Povos, a Tapiri e vários outros espaços que também estão acontecendo, é fundamental justamente para que processos de denúncia sejam feitos, também sejam apresentados toda uma diversidade de realidades, diversidade cultural, né? E também que seja apresentado uma variedade de experiências de luta que vários territórios têm tido, sejam experiências exitosas ou experiências que não tiveram êxito. Então esses espaços eles se somam numa estratégia mais ampla de que a gente possa estar conhecendo outras realidades, para que a gente possa estar conhecendo outros povos, outras lutas. A presença da CPT, ela se dá junto do povo. Então, assim, estávamos aqui e estamos aqui junto, né, das lutas, das organizações, né? Estamos, por exemplo, aqui agora, junto do povo do Munduruku e, ao mesmo tempo, temos participação na COP do Povo e temos participação também na Cúpula dos Povos. Então, o papel da CPT é de estar junto, ajudando, sustentando essas lutas e essas organizações dos povos e comunidades tradicionais e também do campesinato e também da agricultura familiar. Então, o papel da CPT é estar junto. A mensagem ecoada da floresta para o mundo é clara. Não existe justiça climática sem a participação popular, sem a reforma agrária.